Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Eu sou a Madama e juntos estamos aqui para o nosso papo quântico, Café com a Madama, para falar sobre algumas coisas que vêm acontecendo comigo. E esse é o espaço, né, onde eu uso para desabafar e para contar algumas coisas para vocês que são importantes, alguns insights, alguns aprendizados, alguns ensinamentos, algumas percepções que às vezes a gente passa despercebido por muito tempo, coisas que estão bem debaixo do nosso nariz e a gente não vê. E essas trocas são sempre importantes porque pode ser que alguma coisa que eu fale aqui gere um insight, gere uma ficha caindo aí, plim, né? Então, algumas delas é que ontem era um dia que eu ia gravar, né? Era pra mim gravar signos de ar ou signos de terra. E eu tava ali sentindo a energia, porque eu não me preparo pra nada. É tudo no intuitivo, é tudo na hora. Se dá pra gravar, dá. Se não dá, não dá. Se eu tô pronta naquele dia, se a energia tá ok, a gente faz. Se não tá, a gente não faz e tá tudo certo. A gente se resguarda, a gente se cuida. Porque esse é o processo, né? Do autocuidado, do despertar, do se preservar, né? Eu entender que, às vezes, para mim, dar o meu melhor, primeiro, eu tenho que estar em 200%, 100%, senão eu não vou conseguir entregar o meu melhor. E, se não é para entregar o meu melhor, a gente nem faz. Então, o que aconteceu? Eu acordei ontem, né? O meu planejamento do dia anterior era acordar e fazer vídeos de terra ou de ar. Porém, eu acordei ontem e o meu mentor espiritual, ele me pediu para fazer uma mesa radiônica para minha mãe. Eu falei, ok, vou fazer a mesa radiônica com a minha mãe. E aí, a energia foi tão forte, tão forte, tão forte que o meu pelo voou longe e se espatifou. O que acontece? Há um tempo atrás, eu tinha perdido a fé nas mesas radiônicas, porque eu vinha de um período onde eu vinha fazendo muitos processos de cura, né? Muitas constelações familiares, muitas mesas, sessão de Theta Healing, sessão de hipnoterapia, muitas coisas, e eu não estava vendo os resultados fora. Eu não via nenhuma mudança fora, nenhuma mudança. Parecia que tudo estagnado, tudo parado. E às vezes pode estar acontecendo com você. Você vem aí de uma série de processos de limpeza, de catarses, de energização, etc. E você não está vendo resultados fora, né? E acontece que tudo leva um tempo. O colapso da função de onda, né? Ele leva um tempo, às vezes, para manifestar. Hoje eu tô percebendo algumas coisas muito mais rápidas do que lá no início de março, abril, que era um momento onde eu fazia muito e eu não percebia nenhuma mudança no externo. Então, uma das coisas que aconteceu, que foi impactantes para mim, foi que há uns dias atrás eu já tinha feito uma mesa para mim, a mesa radiônica de Ganesha da Prosperidade, que é a mesa que eu prometi fazer para vocês daqui acho que com mais 3 pessoas aí se inscrevendo, a gente já vai conseguir fazer a mesa. Eu fiz para mim, né? E a mesa pediu o divórcio energético. Então, eu quero trazer esse depoimento para vocês entenderem como funciona assim. Porque às vezes, né, você vê ali um portal cheio de gráficos, cheio de imagens, cheio de arquétipos, e você pensa, será que isso funciona mesmo? Eu vou provar para vocês que funciona. Eu abri a mesa para mim, né, porque eu vou ali, pendulo quase todo dia. E aí a mesa, ela pedia divórcio, a ferramenta divórcio energético, né, porque ela tem um botão em branco, e nesse botão em branco eu consigo ancorar todas as ferramentas terapêuticas que eu sou iniciada, ou seja, todas as ferramentas que eu já me iniciei no passado eu consigo ancorar na mesa radiônica. E ela pediu o divórcio energético com a minha mãe. E beleza, pendulei, né, dei o comando, fiz o divórcio energético. Naquele momento que eu tava pendulando, o meu braço esquerdo pegou fogo. Porque o nosso lado esquerdo representa a mãe, o nosso lado direito representa o pai. E é literalmente, geneticamente, literalmente, mãe e pai. Caraca,
pegou fogo, meu braço inteiro pegou fogo, 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 começou a queimar. Eu até contei para uma amiga minha e ela falou, nossa, que louco, né, e tal. Passou algumas horas, minha mãe me mandou uma mensagem me pedindo desculpa. Desculpa por quê? Porque há uns meses atrás, pra quem já tá acompanhando mais tempo sabe que a minha avó faleceu, e após o falecimento da minha avó, eu e a minha mãe tivemos uma briga muito feia. Isso foi final de julho, e a gente tava, então, até desde julho, sem se falar, contato zero, 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 zero. E o tarô, ele já vinha me alertando sobre um teste do universo. Ou seja, você vai ser testado. Porque quando você quer resultados diferentes na sua vida, você precisa agir de forma diferente. Não adianta a gente agir sempre da mesma forma e esperar resultados diferentes. Então eu vou trazer um contexto aqui para vocês, sinalizando aonde é que esse agir diferente traz a mudança, né? Então, eu venho de uma vida, de várias vidas, numa dinâmica muito difícil com a minha mãe, relacionamento muito difícil, muito karmático. E a primeira vez que eu consagrei ayahuasca nessa vida, a força ela me disse que a chave, a cura para minha libertação desse processo reencarnatório da samsara era a cura do meu relacionamento com a mãe. Naquela época, dentro da consciência que eu tinha, eu entendi que essa cura do relacionamento com a mãe era com a minha mãe biológica, com a minha mãe física. Então, tudo que estava dentro do meu alcance, dentro das minhas possibilidades, eu fiz de curso, eu fiz de terapia, eu fiz de tratamento, eu busquei ajuda espiritual para curar, desde a nossa primeira encarnação na Terra junto até aqui, todos os nossos conflitos. Resultou nessa vida? Ainda não. Por quê? A última vez que eu e a minha mãe se vimos fisicamente nessa vida, que foi final de julho, a gente brigou fisicamente, literalmente. Houve uma briga física que eu não contei pra ninguém, só pros meus amigos mais próximos. Foi algo que mexeu muito com a minha estrutura, muito com o meu emocional, porque eu me vi numa posição de violência, da qual eu sou extremamente contra. Eu nunca briguei na minha vida, a não ser uma vez na escola que uma colega pulou em mim e eu revidei, mas eu nunca bati ninguém na minha vida, eu nunca pulei ninguém na minha vida. E eu me vi dentro de um contexto onde a minha própria mãe pulou em mim e eu precisei segurar, e eu tinha duas opções: ou eu empurrava ou eu batia, e eu não ia ter capacidade de bater na minha própria mãe. Então eu segurei o que deu, né? Eu fiquei depois de semanas com os braços todos roxos, parecia que eu tinha ido uma semana na academia de tanta força que eu fiz segurando, e quando eu percebi que eu não ia mais conseguir segurar, eu empurrei. Eu empurrei, ela veio pra cima de novo, e aí o meu tio precisou tirar ela de cima de mim. E isso pra mim foi, assim, a gota d'água de todos os BO que a gente já tinha passado na vida. Pra mim ali foi um momento decisivo, onde eu entrei em pânico, eu paralisei, eu sentei, eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar, e eu pensei assim, gente, todo o trabalho que eu venho desenvolvendo há anos de cura, de busca, de terapia, não serviu pra nada. A gente chegou a esse ponto, a essa situação. Pra mim é o fim do mundo. Isso aqui, o que aconteceu é o fim, não tem depois, é o fim, é o fim. Então eu me recolhi, né? E a gente cortou contato total. E nesse processo a espiritualidade mostrou que eu precisava fazer um divórcio energético com alguém. Eu acreditava que era, sei lá, um ex-namorado, alguém que não tinha me vindo ainda. E quando pediu na mesa, eu senti fisicamente no meu corpo. O meu braço pegou fogo, assim, parecia... Acho que se tu olhasse pela visão espiritual, devia ter um fogo violeta ou alguma coisa assim, literalmente em chamas, porque a sensação foi muito forte. E no mesmo dia minha mãe me mandou mensagem. Me mandou mensagem me pedindo desculpa, me pedindo perdão, blá blá blá, o mesmo papo de sempre do narcisista, né? Porque a minha mãe, pra quem não sabe, ela tem traço de caráter e personalidade narcisista. Então, para o narcisista, não existe empatia. Para o narcisista é muito difícil ele enxergar o outro lado o outro lado da moeda. Ele é sempre a vítima, o outro é sempre o problema, o mundo é culpado por tudo que acontece na vida dele, que é o que eu venho, né, há 28 anos sofrendo. A responsabilidade por coisas que aconteceram até antes mesmo de eu nascer. Desde criança, sempre fui culpada por tudo, ela sempre me culpou por tudo. E aí ela teve a capacidade um dia de falar para minha tia que eu ganho dinheiro na internet falando mal dela. Não deixa de ser verdade, né? Mas eu falo verdades, porque
eu tô aqui para abrir a minha vida. Essa é um lugar onde eu sou extremamente transparente com todo mundo, porque eu sei que muitas pessoas passam dentro de casa pelos mesmos desafios que eu passei e às vezes não tem apoio. Porque o meu processo por muito tempo foi a negação, né? Por muito tempo eu neguei que a minha mãe era o que ela era. Para mim, o processo mais difícil durante a minha vida inteira foi aceitar a verdade. Aceitar a verdade dos fatos. Então, o que aconteceu? Naquele momento, eu me senti muito tentada em responder a mensagem e dizer, não, tudo bem, eu te perdoo, tá tudo certo. Mas a verdade é que não tá tudo bem. Perdoar, eu perdoo, né? Eu faço Ho'oponopono, eu emano energia positiva, mando reiki, eu faço mesa, eu, né, limpo ali com a energia de Arcanjo Miguel, emano energia de bondade, gratidão. Mas eu não aceito mais na minha vida. Independente se é mãe, se é namorado, se é irmão, se é tio, se é primo, se é papagaio, se é periquito. Porque violência física é uma coisa que eu não tolero. Violência física é uma coisa que já passou, assim, todos os níveis, os graus que o ser humano podia extrapolar. Então, eu não tolero, independente de quem seja, eu não tolero, eu não aceito mais na minha vida. Porque eu acho que quando chega a um ponto, né, do ser humano agir dessa forma com outro ser humano, é porque não existe respeito nenhum. O respeito já se perdeu todo. E é uma coisa que é como um copo de cristal. Depois que quebra, ele não vai se reconstruir mais. Não tem como catar todos os pedacinhos de cristal ali e juntar o copo de novo, a não ser que tu seja um mago, né? Enfim. Eu quase caí em tentação. Eu quase perdoei, eu quase mandei mensagem, eu quase aceitei as desculpas sinceras. Mas aí eu caí em mim. Eu caí em mim. Por quê? Porque durante a minha vida inteira eu estive nesse ciclo repetitivo. A minha zona de conforto era minha mãe me ferir, eu me machucar, a minha mãe me pedir desculpas, eu aceitar, ela me ferir de novo, eu perdoar e assim por diante. Sempre nesse ciclo. Sempre volta a bela arrependida, diz que caiu em si, o que estou fazendo na minha vida, me perdoa. Aí você vai lá, perdoa, aí a pessoa vai lá e faz de novo. Caga mais um pouco na tua cabeça. Então, eu percebi na hora, gratidão aos meus mentores e a minha espiritualidade, que me deram a intuição de perceber, não, se eu agir dessa forma, eu vou estar agindo da mesma forma que eu sempre agi. E se eu agir da mesma forma que eu sempre agi, eu não vou estar dando oportunidade de mudança para essa pessoa. Ela precisa agir, ela precisa ter consciência das consequências dos atos dela. E eu escolhi agir diferente. Eu escolhi seguir a minha vida, focar em mim, olhar para mim e fechar essa porta. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque no momento que eu fechei essa porta, um novo mundo se abriu para mim. Era como se há muito tempo esse novo tivesse esperando eu me empoderar, eu aprender a dizer não, eu aprender a me impor e eu fechar essa porta do passado e eu abrir uma porta para o novo. Hoje eu entendo que o que a medicina quis falar para mim no primeiro ritual, e que na época não tinha compreensão, mas que hoje eu tenho, é que eu precisava me reconectar com o meu feminino, com a mãe divina, e não com a minha mãe nesta matéria, que é alguém, um ser humano limitado, e que muitas vezes dá aquilo que tem, e aquilo que tem para dar é desprezo, é ofensa, né? Porque eu estou numa cidade onde eu não vinha há 10 anos, nessa cidade, e portanto quando eu cheguei aqui eu conheci duas pessoas novas. Uma delas é a minha cunhada, que está grávida, e a minha cunhada me trouxe que tinha medo de me conhecer, ela tinha medo que eu batesse nela, que eu fosse arrogante com ela, que eu agredisse ela pelo que a minha mãe falava de mim para ela. E a outra pessoa que eu conheci é uma tia, né, que casou com meu tio há 7 anos atrás. Como eu não vim aqui há 10 anos, então nos últimos 7 anos eles estiveram juntos e eu acabei de conhecer ela. E que também me trouxe isso, que a minha mãe falava muito mal de mim, mas com ela foi diferente, porque quanto mais a minha mãe falava mal de mim, mais ela tinha curiosidade em me conhecer. E quando ela me conheceu, ela percebeu que eu não era nada daquilo que falavam de mim. Né? Então, quantas vezes na vida a nossa fama chega antes?
né? Às vezes as pessoas elas não se aproximam de você, elas têm medo de você, pelo que elas ouviram falar de você, elas nem sabem quem você é de verdade. E aí, o que aconteceu de interessante foi que ontem o meu mentor me trouxe uma consciência de algo que sempre esteve bem debaixo do meu nariz e que eu nunca me dei conta. Por quê? Quando eu era criança e perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu via a minha mãe sofrendo abusos do meu pai, violência doméstica e tudo mais, o meio onde a gente foi criado, eu pensava assim, na minha cabeça naquela época criança, eu pensava em fazer psicologia, porque eu entendia que se eu fosse uma psicóloga, eu ia poder ajudar quem eu amava. Eu ia poder curar quem eu amava. De alguma forma, eu ia poder ajudar aquela pessoa a lidar com as dores emocionais delas e lidar com as minhas próprias, né? E conforme eu fui crescendo, eu fui me desenvolvendo para esse lado holístico, fui migrando para a constelação familiar, para o reiki, para outras terapias, eu fui entendendo que sim, aquilo que eu sentia quando era criança era real, eu tinha um propósito muito grande karmático com a minha família de cura, não só com a família pai, mãe, tio, avô, mas com toda uma ancestralidade que eu me programei em vir aqui remexer em todo esse passado, curar e limpar e libertar. Mas o que o meu mentor me mostrou é que, assim, a minha mãe, ela sempre foi a pessoa que se opôs ao tarô, que se opôs às terapias, que se opôs a tudo que eu faço, né? Porque eu entendo hoje que o meu dom, que o meu propósito é o servir, é o trabalho espiritual, é deixar a espiritualidade trabalhar através de mim, através do tarô, principalmente como uma ferramenta de cura, de autoconhecimento e através de outras terapias energéticas também. Só que essa pessoa sempre foi a primeira pessoa a difamar o meu trabalho, a não incentivar o meu trabalho, a me difamar para outras pessoas, a me acusar, a me culpar. Porém, essa mesma pessoa nunca me disse não quando eu ofereci reiki, quando eu ofereci mesa radiônica, quando eu ofereci barras de axis, quando eu ofereci constelação familiar, quando eu ofereci massagem. E aí, aquele momento, a ficha caiu. Eu falei, meu Deus, quantas sessões, ao longo do vai e vem, quantas sessões de barras a gente já fez? 1, 2, 3, 4. Quantas sessões de mesa eu já ofereci? 1, 2, 3, 4, isso foi. Quantas vezes eu já enviei reiki para essa pessoa? Quantas vezes eu já fiz isso, já fiz aquilo? E essa pessoa nunca me disse não. Quantas vezes eu já abri o tarô para essa pessoa? E essa pessoa não me disse não e depois saiu dizer para todo mundo que eu estava trabalhando para o diabo, que eu estava fazendo um trabalho demoníaco. Primeiro a pessoa recebeu de mim, depois ela difamou meu trabalho. E assim, o que eu tenho para oferecer é cura. Todas as ferramentas que eu trabalho hoje, Theta Healing, Reiki, constelação familiar, barras de axis, terapia multidimensional arcturiana, meditação, limpeza energética, tudo que eu vibro hoje, que eu vivo hoje, é para a minha cura e para a cura do coletivo e para a cura do sistema e para a cura do todo. E aí vem aquela consciência. Eu não quero me gabar e eu não quero me encher a minha linguiça, né? O que eu quero, o que eu tô entendendo e o que às vezes a gente não entende, que foi o que eu levei muito tempo para entender, é que cada um oferece o que tem. É aquilo que eu sempre falo no canal, nos meus vídeos. Cada um oferece o que tem. Eu ofereço cura, porque é isso que eu busco para mim, e aquilo que eu busco para mim, eu ofereço ao outro. Então, o que você quer de mim? Eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho bens materiais, eu não tenho posses, eu não tenho riquezas. Eu tenho o meu conhecimento, eu tenho as minhas terapias, eu tenho a minha equipe espiritual, que pode te auxiliar se você está buscando uma cura. É isso que eu tenho para oferecer. Cada um dá o que tem e eu ofereço isso. É o que eu sou, é para isso que eu vivo. Esse é o meu propósito aqui. Agora, se eu recebo calúnia, difamação, fofoca, eu tenho que entender que aquela pessoa, ela também oferece o que ela tem. De verdade,
Do fundo do meu coração, eu entendo que aquela pessoa, ela tá dando o melhor que ela tem. Se tudo que ela pode oferecer é isso, eu entendo que ela tá dando o melhor que ela tem. Mas eu também entendo que eu não sou obrigada a receber. E eu digo não. E eu fecho essa porta e eu sigo o meu propósito. Então, assim, às vezes é muito difícil a gente aceitar que as pessoas que a gente mais ama são as que mais querem nos ferir, né? No kardecismo se fala muito sobre Deus em reencarnar os maiores inimigos dentro da mesma família para que aprendam a se amar. Não é verdade? Porque quem segue a doutrina kardecista sabe que isso é muito falado. Porém, nem sempre a gente aprende a se amar. Nem sempre a gente consegue superar o passado, né? E existe uma linha muito tênue para a gente aprender a entender quando isso está caminhando para uma evolução ou quando isso está te puxando para trás. Porque quando isso está te puxando para trás, é o momento da gente aprender a se impor, né? Porque a sociedade, ela ensina muito assim, nossa, mas você tem que... A constelação familiar também, né? Porque eu sou uma consteladora, então você tem que honrar pai e mãe. Sim, e eu posso honrar pai e mãe sem conviver com o pai e com a mãe narcisista abusador. Eu posso honrar o pai e a mãe. Eu posso ser grato pela vida que me deram, mas eu não preciso ser espancado todos os dias para ser grato e para aceitar a vida que me deram. Existe uma diferença muito grande entre eu aceitar a migalha, eu aceitar o abuso e eu honrar os provedores, o portal da vida, mas eu dizer, olha, nesse formato não me convém, nesse formato você me fere. E aí entra uma coisa muito importante, né? Que há muitos anos atrás um amigo meu postou no Instagram essa frase e eu nunca me esqueci dessa frase. Que eu não sei de quem é, não sei de onde vem, eu só lembro que ela dizia assim: você não pode se curar no mesmo lugar que você se feriu. Então esquece, se hoje você vive um relacionamento afetivo abusivo, se hoje você tem um relacionamento com um pai abusivo, hoje você tem um relacionamento com um chefe abusivo, essa pessoa não vai mudar. Mude você. Se mude de onde você não é bem tratado, de onde você não é bem respeitado, de onde você não é bem quisto. Entenda que, enquanto você não reconhece o teu próprio valor, ninguém nunca vai reconhecer. E se você reconhece o teu próprio valor e você está num ambiente, num meio de pessoas que não sabem o próprio valor, não espere que essas pessoas reconheçam o seu valor, porque elas ainda não reconhecem o próprio. E é aquilo que eu falei, a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente é. Então, se você quer dar amor aos outros, primeiro você tem que ser amor. Eu tenho que me amar, eu tenho que transbordar, eu tenho que ser isso que eu quero dar para o outro. Se eu quero ser amigo, se eu quero ser leal, então primeiro eu tenho que ser meu amigo, eu tenho que ser leal a mim, eu tenho que ser fiel a mim. Ah, eu quero um parceiro fiel, né? Eu venho de umas semanas aí onde eu passei muita traição, muita apunhalada pelas costas de pessoas que eu jamais esperava. E aí, nesse momento, o que eu fiz? Eu sentei, eu olhei para dentro e eu perguntei: aonde é que eu estou me traindo? Em que lugar, em que espaço eu estou traindo os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu acredito? Porque se eu estou recebendo traição de fora, significa que em algum lugar aqui dentro eu estou me traindo. E aí eu fui fazer essa faxina, eu fui olhar para dentro do meu umbigo e eu identifiquei onde é que eu estava errando e eu fui tentar resolver. Porque para um desperto, o movimento é para dentro, é sempre para dentro. Eu não sou vítima, o outro não é culpado, o outro faz um espelho, uma projeção daquilo que eu preciso olhar para dentro de mim, né? E muitas vezes esse outro ainda chega como um presente, por mais que o que ele está me sinalizando seja negativo, seja ruim, ele ainda chega como um presente para mim, me convidando a fazer esse olhar, né? Essa reforma íntima. Então, assim, é triste. Eu fico feliz com essa situação? Não. Porque quando eu iniciei a caminhada,
eu acreditava que o processo de cura coletiva, ele ia unir todo mundo e não separar. E hoje eu tenho uma percepção completamente diferente. Eu percebo que eu não posso obrigar o outro a se curar se ele não quer. Muitas vezes eu vou oferecer o melhor que eu posso para aquela pessoa e ela não vai reconhecer que o que eu tô dando é o melhor, porque ela não tem a compreensão e o entendimento daquilo, né? E muitas vezes dinâmicas vão acontecer na nossa vida justamente para a gente perceber o quanto a gente mudou, o quanto a gente aprendeu a se impor, o quanto a gente aprendeu a dizer não. Porque se eu aceitar sempre o mesmo, a vida ela vai sempre me mandar o mesmo. Mesmo sabendo que tem algo muito melhor, objetivos muito maiores que eu posso conquistar, patamares muito maiores, mais elevados que eu posso atingir, se eu continuar dizendo sempre sim para aquilo que me machuca, eu só vou receber mais daquilo. Vocês conseguem entender o ponto de partida? Eu espero que sim. Eu tinha uma outra coisa para falar, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse já ficou bem longo. Acho que eu ainda não estou pronta para falar sobre o outro assunto. Então, é isso. Beijo. Tchau.